Olá, você que vai assistir aqui agora o nosso Vale Tudo. Quero convidar a conhecer o nosso pacote com 5 simulados focados aqui na banca IBGP. Tá na tela para você aí. Você pode adquirir aqui através do nosso QR Code ou clicar aqui na descrição do vídeo. Então tá aqui o simulado para você, ó, com todas as questões focadas no edital, português, raciocínio lógico, os conhecimentos de geografia e história, tudo isso para você, legislações, tudo focado aí com base os assuntos mais cobrados da IBGP e provas anteriores da IBGP. São 5 simulados. Ajuda demais nessa reta final a praticar exercícios, treinar questões. Treine muitas questões, você consegue ver o perfil. Inclusive, a IBGP já repetiu questões em simulados, então não perca essa oportunidade. Clique aqui agora na descrição do vídeo ou aponte a câmera aí, ó, para esse QR Code que está na tela para você aí. Um abraço a você, sucesso nos seus estudos, fique à vontade aí. Já pegue o seu material de anotações. Vamos junto, rumo à aprovação nessa semana inteira com o nosso Vale Tudo da GCM de Nova Lima. Um abraço, tamo junto, fique com Deus aqui, vale a pena. Valeu, galera, até mais! Fala pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Estamos aqui, né? Vocês sabem, com essa semana de Vale Tudo, essa semana de apostas finais aqui no canal do Vale Concursos para te ajudar com destino à sua aprovação na GCM de Nova Lima. Pois é, então, professora Angélica chegando aqui agora, nosso bate-papo hoje é com relação à língua portuguesa. Tem muita coisa importantíssima para você. Eu digo o seguinte, né? Nós poderíamos tratar de questões aqui, mas nós vamos fazer um negócio bem bacana, né? Que não são questões, claro, mas vamos passar por todo o conteúdo programático do nosso edital, trazendo aqui para você o que? Todas as informações e todas as dicas, tudo de muito importante ainda antes de você fazer a sua prova, tá? Então, você que tá chegando aí agora, né? Estamos aí no nosso Vale Tudo. Pois é, isso mesmo, viu? E a prof está aqui com você, conversando com você, como eu disse agora, pra gente poder revisar algumas coisas. Eu falo com vocês o seguinte agora. Essa semana final é semana de revisão, né? É uma semana de apostas mesmo, para a gente poder ir para a prova nesse final de semana, se Deus quiser, aí, né? Com toda a determinação, né? Com tudo revisado, a mente tranquila aí, para a gente poder fazer uma excelente prova, não é verdade? Pois é, então é isso, tá? O prof vai fazer um tour aqui com você, de acordo com tudo que nós estamos visualizando aqui no nosso conteúdo, e vamos conversar direitinho aqui, beleza? Já quero te pedir, né, você que não está inscrito no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações, tá? E também o seguinte, você que ainda não adquiriu o nosso pacote de simulados, tá? Nós só clicar aqui, ó, no QR Code, viu? E adquirir aí, viu? Dá tempo ainda de você praticar. Lembrando que os nossos simulados são literalmente simulação, é uma prova, né? Uma simulação aí que é muito válida para você nessa reta final, para você poder fazer o quê? Para você poder ver ali, né? Nossa, acertei isso aqui, tô indo bem, ainda dá tempo de revisar alguma coisinha aqui, né? Vou correr ali porque eu errei aqui. Então, é isso, tá? Adquira nosso pacote simulado clicando no QR Code, tá aqui clicando não, né? Colocando a câmera, apontando a câmera do seu celular aí para o QR Code, tá? E, enfim, né? Praticar aí essas questões antes da sua prova acontecer. Vamos lá, então, a professora Angélica já está aqui na tela, né? Colocou aqui na tela já o nosso slide para a gente poder dialogar sobre isso direitinho. E olha só, primeira coisa que a gente precisa saber nesse nosso momento aí, né, de bate-papo final, é o seguinte. Sabemos que interpretação de texto está em todas as provas, né? Você já sabe, claro, você vem praticando questões, você estudou conosco no nosso preparatório, você veio aqui, né, assistir as nossas dicas no canal. Então, o que que acontece? Interpretação e compreensão de texto, você sabe na sua prova que não tem, para a sua prova, que não tem regra, né? É um assunto que está em todas as provas, mas que infelizmente nós não temos regras para isso. Só que é o seguinte, a dica da professora, porque agora nós estamos no momento de dicas finais, né, de apostas finais, de revisão com você aqui rapidinho, a prof diz para você o seguinte, o que você vai fazer com relação, né, à interpretação de texto? Pegou a sua prova? Você vai deletar, você vai esquecer o texto no primeiro momento, não vai fazer leitura do texto. Você vai direto na questão de número 1. Olha o que a prof está dizendo para você. Pegou a sua prova,
pula o texto, vai direto na questão de número 1, da língua portuguesa ali. Visualizou o que está pedindo ali? Beleza. Preste muita atenção no comando da questão. Por que eu falo isso com você? Porque se a questão não trouxer nenhum fragmento do texto ali, para você poder buscar a resposta ali mesmo no enunciado, aí você vai fazer a leitura do texto depois. Depois que você leu o enunciado da questão de número 1. Se precisar voltar ao texto, vai voltar ao texto e fazer a leitura para resolver. Ah, se você leu o enunciado da questão de número 1, não precisou voltar ao texto, porque ali, no enunciado, houve um fragmento do texto ali, beleza, você já resolve a questão de número 1, pula para a questão de número 2. Beleza, professora, eu pulei para a questão de número 2. Tá, e na questão de número 2, a questão de número 1, ela trouxe ali um fragmento para eu conseguir resolver logo ali, né, no enunciado. Mas a questão de número 2 não trouxe, professora. Aí a questão de número 2, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar ao texto. Aí, quando de fato a questão pedir, né, ela não trouxer nenhum comando no enunciado para você poder conseguir resolver a questão, o que você vai fazer? Você vai, infelizmente, ter que voltar ao texto mesmo e fazer a leitura do texto. Por que eu falo para você? Para deixar o texto num primeiro momento e observar, né, já direto a questão de número 1, depois a questão de número 2. Por quê? Justamente por isso, você ganha tempo. Tá? Se você parar ali, pegou sua prova, você vai fazer toda uma leitura do texto. Depois você faz mais uma. Aí chega lá na hora de resolver a questão de número 1, você já não tá lembrando mais. Aí o que você faz? Vai ter que voltar e ler o texto de novo. Olha só. Então nós precisamos do quê? Agilidade. Nós precisamos de agilidade. Precisamos de ganhar tempo em prova. Não é assim? Então faça isso que a prof está trazendo para você aqui hoje, beleza? Pois é. Lembrando também o seguinte, olha, gêneros e tipos de texto. O que eu vou falar para você levar para sua prova, tá? Atrelado ao conteúdo, atrelado ali ao contexto da interpretação ou compreensão textual, pode acontecer uma questão te pedindo sobre tipologia textual. O que é essa tipologia, né? Gêneros e tipos de texto. É a mesma coisa que tipologia textual. O que você precisa levar para sua prova aqui? Revisar e levar para a prova. As características de cada tipo. Por exemplo, se o seu texto lá for uma crônica, a crônica é classificada de acordo com a tipologia, ela é inserida, né? A qual tipologia? Ela é classificada, aquele texto ali que é uma crônica, de acordo com a tipologia, né? Se enquadra em qual tipo de texto? Em qual tipologia? Narração, injunção, né? Argumentação, descrição. E aí? E aí que você tem que saber. A crônica, ela entra num contexto narrativo. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, o que a prof quer que você faça? Você volta lá naquele contexto de tipologia textual e leva para sua prova as características de cada tipologia. Por exemplo, se um texto é narrativo, se um texto está ali contando uma história de acordo com a tipologia, ele é narrativo, por que ele é narrativo? Porque ele tem os elementos da narrativa. Ah, se o texto que aconteceu na sua prova tem caráter descritivo, de acordo com a tipologia, por que ele é descritivo? Ah, porque ele está descrevendo uma pessoa, uma imagem, e ele tem ali a presença dos tempos, né? Presente e pretérito. Olha só, além das formas nominais, né? Infinitivo, presença dos verbos em formas nominais, né? Infinitivo, gerúndio, particípio. Tá vendo como é que é? Então, nós temos que levar para a nossa prova essas principais características de cada tipologia, porque corre o risco, sim, da banca trazer uma questão envolvendo tipologia. Ah, o texto tal, ele entra dentro de tal tipologia por causa disso, disso e disso. Então, aqui não tem jeito, aqui você realmente tem que buscar rapidinho aí, lembrar para levar para sua prova. Lembrando que nós estamos aqui no bate-papo final, né? Eu entendo que você já está inteirado totalmente nos assuntos, né? E estamos aqui fazendo uma revisão que é, sim, bombástica e fantástica também, tá? Se nós trouxermos aí todos os itens em forma de questões, nós vamos ficar aqui hoje o dia todo, né? E o nosso tempo é muito preciso. Então, vamos aí anotando as observações que a prof está falando do lado de cá, para que você ainda consiga, né, se Deus quiser aí, revisar alguma coisa que você tem dificuldade, né? Ou a professora já falou sobre isso aqui, é uma possibilidade de prova, então eu vou correr aqui e vou olhar. Entendeu? Pois é, nós sabemos o seguinte, que a última prova houve muito, né, da banca examinadora, houve muito o quê? Interpretação, questões voltadas para interpretação. Então,
Essa parte de interpretação e tipologia, ela é muito presente pela banca examinadora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender isso e dedicar a isso. Então, questões de tipologia textual, com certeza é questão de prova. Por quê? Porque a banca aí vem trazendo mais questões voltadas para tipologia e interpretação do que os outros assuntos em si, tá vendo? Mas nós vamos fazer uma revisão de tudo aqui hoje, beleza? Pois é. Significação das palavras. Próximo tópico que consta aqui no nosso conteúdo programático. Nós vamos revisar aqui, vamos bater um papo rápido sobre ele agora. Aqui na significação de palavras acontece o seguinte. Nós podemos ver na prova muito as questões de sinônimos, palavras equivalentes, que você pode trocar uma pela outra sem que haja perda de sentido. Vocês entenderam a ideia? Pois é, isso pode acontecer em prova. Por que essa é uma questão que pode muito em prova, de acontecer em prova, né? A banca já trouxe questões desse jeito. Por quê? Porque quando você vai substituir uma expressão por outra ou uma palavra por outra sem que haja perda de sentido, o que você tem que fazer? Você tem que parar, pensar, entender ali o sentido que aquela palavra da alternativa tem, ou do enunciado tem, para você poder trocar sem perder o sentido. Tá? Então, esse campo dos sinônimos, né, que você troca um por outro sem que haja perda de sentido, é muito viável em situação de prova para a gente. É uma aposta muito bacana. Então, aqui não tem segredo, né? Aqui, ou você lembra, ou você não lembra do negócio. Por que eu falo isso para você, tá? Que ou você lembra ou você não lembra, né? Porque faz parte do campo de palavras que nós conhecemos. Nós lidamos com vocábulos, com palavras, desde quando nós nascemos, né? Então, eu sei, qual que é o sinônimo de feliz aqui que eu vou poder trocar? Alegre. Qual que é o sinônimo de não sei o que lá? Eu tenho que entender ali onde eu vou substituir e não haverá perda de sentido de jeito nenhum. Beleza? Pois é. Mais um tópico aí, olha. Figuras de sintaxe e figuras de linguagem. Vou tratar as duas no mesmo campo, tá? Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós sabemos que quando a banca examinadora traz esses tópicos de figuras de sintaxe, figuras de linguagem, que tá tudo num corpo só, a gente sabe que há uma possibilidade gigante desse tópico cair em prova, né? Apesar de que, como eu disse, os últimos acontecimentos aí, nos últimos acontecimentos tivemos um cenário diferente, né? Que é o cenário mais voltado para interpretações do que para a questão de gramática em si, tá? Pois é, mas, se cai uma questão de figuras de linguagem, a gente tem que estar ciente delas, né? Sim, de figuras de linguagem, figuras de sintaxe, nós temos que estar ciente de todas elas. Claro que nós sabemos que nós temos mais de 18 figuras. Nós temos aproximadamente 19 figuras. Mas e aí, Angélica? E aí, professora? Eu tenho que saber todas? Graças a Deus, sim, né? Porque tudo é possível para aquele que crê na nossa prova desse final de semana, né? Pois é. Só que é o seguinte, tem aquelas que correm mais o risco de cair. Por exemplo, o que a gente vê muito comum, né? As provas, quando traz aí figuras de linguagem. A gente vê muito comum metáfora, a gente vê muito comum metonímia, a gente vê muito comum hipérbole, né, que é o exagero, a gente vê ironia, olha só, a gente vê personificação ou prosopopeia, tá vendo? A gente vê eufemismo, olha só. A gente vê aí, tem sinestesia, olha aí. Eu falei 7 figuras que são, assim, muito evidente, né, em situações de prova para você. Então, assim, tente buscar essas figuras que a prof trouxe aqui com mais exatidão, para que, se acontecer, né, com certeza deve estar voltada para uma dessas aí, que você consiga gabaritar a questão da sua prova, beleza? Então, muito cuidado. Por quê? Porque a gente vai lá, o que é metáfora? O que é a metonímia, né? A metáfora é aquela comparação em forma de afirmação. E a metonímia? Metonímia é quando você substitui um pelo outro, né? Por exemplo, lá na minha fazenda tem 1000 cabeças. Eu peguei uma parte
e substituí ali pelo todo, né? Troquei o todo, que são 1000 bois, pela parte do corpo, que que é a cabeça, né, de cada um. Então, lá em casa toma Coca-Cola, beleza. Eu peguei o produto, troquei pela marca, tá vendo? Que facilmente é identificado. Isso é a metonímia. Viu como é que é? Pois é, então assim, vamos lembrar dessas figuras que a prof diz. Ironia, né? Beleza, ironia é o quê? Ironizou ali, ué, antítese, termos opostos, tá vendo? Sinestesia, mistura de sons. E aí a gente tem eufemismo, né? Prosopopeia também, personificação, prosopopeia. Então, vamos associar isso aí, tá? Vamos associar essas que a prof lembrou aqui, para você poder visualizar e acontecendo em prova, né? Se Deus quiser, você consiga aí marcar a alternativa correta da questão, beleza? Então, é o que eu tô falando, né? Nós estamos aqui revisando itens. Fazendo uma revisão. E mais uma vez eu digo, né? Você que está aí do outro lado, eu entendo que você já está totalmente preparada para a sua prova. Então, você vai anotando os pontos aí, só para você pescar ali mais uma vez e ir 100% para lá no domingo, beleza? Pois é, mais uma vez te convido, tá? Inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, viu? Pois é, porque nós estamos aí numa semana de Vale Tudo, uma semana de apostas que são importantíssimas para você. É uma semana de revisão de cada conteúdo, né? Para te auxiliar aí nessa prova desse final de semana, tá? Beleza. Próximo tópico agora. Quando fala assim, articulação textual, operadores sequenciais, expressões referenciais, tem tudo a ver com coesão e coerência que vem logo depois. Tá? Então, vamos trabalhar isso, vamos dialogar sobre isso. Vamos lá, então. O que acontece aqui? Olha, na coesão e coerência, que tudo tem a ver com essa articulação textual, né? Com os operadores que dão sequência, palavras que dão sequência, né? Corretamente, palavras que puxam ali referências, né? De forma correta. Esse termo aqui se refere àquele lá, né? Beleza, corretamente. Então, é isso, tá? Tudo a ver com coesão e coerência. Vamos lá, vamos só revisar aqui, olha só. Quando um contexto está coeso, presta atenção, por isso que vem coesão e depois coerência, porque é assim, olha. Quando um texto está coeso, totalmente coeso, né? Ele está escrito de acordo com a norma culta. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Quando o texto, tá, está seguindo as regras da língua portuguesa, tudo bonitinho ali, ele está coeso, tá vendo por quê? Porque ele seguiu o padrão da norma culta. Todas as regras de crase, concordância, regência, pronome, tudo bonitinho, pontuação, tudo bonitinho, beleza. Então ele está coeso, porque ele está seguindo as regras da norma culta, beleza? Automaticamente, se ele está coeso, ele também está coerente. Por quê? Porque a coerência, ela é o resultado da coesão. Se o seu texto está coeso, totalmente escrito de acordo com a norma culta, com certeza ele também está coerente, tá? Então, às vezes, você vai visualizar no enunciado a coerência, só a palavra coerência. Bom, se está coerente, é porque com certeza está escrito no padrão culto da língua. Com certeza também está o quê? Coeso. Então, entenda. Se está coeso, está escrito de acordo com a norma culta. Automaticamente está coerente. Porque a coerência você vai ver quando você for ler o conteúdo. A coesão você vê quando, né, de acordo com a escrita. E a coerência com a leitura. Opa, realmente está certinho. Então, está coeso e também coerente. Beleza? Pois é, só para a gente poder, né, fixar essa ideia da coesão e da coerência para que fique muito claro para a gente aqui, tá? Ok, então, beleza. Aí é o seguinte, agora a gente vai para o outro tópico, que é identificação, definição, classificação, flexão e emprego das classes de palavras, né? Beleza. E temos também a formação das palavras. Então, bom, esse tópico aqui é o seguinte. Dentro desse emprego, definição, classificação, flexão, né, das classes de palavras, nós sabemos dentro desse item que nós estudamos, não é assim? Pois é, nós sabemos que nós estudamos 10 classes de palavras aqui dentro. 10 classes, tá? Dentro dessas, simplesmente assim, ó, classes de palavras, nós temos 10 itens aqui dentro. Aí, o que eu quero dizer para você? É claro, que eu sei, você também, que você se dedicou, né? Está totalmente preparado, preparada aí do outro lado
para essa prova, mas acontece o seguinte: ai, professor, e aí, né? O que que eu preciso dessas 10 classes aqui? Porque eu vou fazer um revisional amanhã, né? Eu vou fazer um revisional e preciso entender aqui rapidão, só para eu revisar direitinho, o que que eu preciso levar para minha prova? Nós temos 5 classes que a gente precisa levar para a prova, né? Nós temos, das 10 que a gente sabe, tem 5 que são extremamente importantes. Quais são elas? Pronome, verbo, conjunção, preposição e advérbio. Essas 5 classes, das 10, né? Porque nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, interjeição, beleza? E nós temos verbo, pronome, conjunção, preposição e advérbio. 10 classes. Dessas 10, essas 5 que eu falei aqui, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e interjeição, pode ou não acontecer. A possibilidade de ocorrência dessas 5 primeiras que eu disse aqui em prova é menor um pouco em relação a essas outras 5 que eu falei, que é pronome, verbo, conjunção, preposição e advérbio. Essas que eu disse aqui agora, podemos esperar, né, uma questãozinha em prova aqui. Apesar de que eu disse para você o seguinte, né, o cenário da banca examinadora ultimamente tem sido muito interpretativo. Então, às vezes, não vai acontecer tantas questões de gramática assim, mas acontecendo questões de gramática, no que diz respeito às classes gramaticais, eu preciso levar para a prova essas 5 principais, tá? Então, no pronome, principalmente, colocação pronominal, porque está aqui no certame, lá embaixo, depois da crase, está escrito, olha, colocação pronominal. É uma enorme possibilidade dentro do pronome, tá? Colocação pronominal, que é o quê? Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lembrar rapidinho? A única colocação onde é visto o pronome antes da ação verbal, né? No caso de ter uma palavrinha só expressando a ação, tá? Ter um verbo só ali, né? Uma palavra só expressando a ação, o pronome só fica antes dessa palavra que expressa a ação, se tiver um termo atrativo antes do pronome. Então, a próclise é isso. O que é a próclise, né? E é a única colocação pronominal onde o pronome oblíquo fica antes do verbo. Por quê? Porque tem também antes do verbo, fazendo o pronome oblíquo ficar ali antes dele, tem também o que ali? Um termo atrativo. Uma classe que funciona como termo atrativo. Quais são essas classes, né? Algumas preposições, pronome, conjunções e advérbios, tá vendo? Isso em frases que tem ponto final, tá? Frases declarativas. Detalhe, em frases exclamativas, também a única colocação pronominal que é válida é a próclise, tá? Então, se você tem uma frase exclamativa, Deus o abençoe, olha só. O abençoe. Olha o pronome antes do verbo. Por quê? Porque eu estou numa frase exclamativa. E em uma frase exclamativa, eu nem preciso olhar termo atrativo. Eu já vou saber de cara que a única colocação pronominal que pode ser feita é a próclise. Tá vendo? Agora, nas frases declarativas, que são aquelas que tem ponto final ali, o que que acontece? Tem que ter um termo atrativo atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo. Detalhe, tá? O verbo na próclise, ele pode acontecer em qualquer tempo verbal, beleza? Agora, na mesóclise e na ênclise, não. Porque essas outras duas que eu disse aqui agora, mesóclise e ênclise, o que que acontece aqui, tá? Não vai ter termo atrativo antes do verbo. Não pode ter, para que aconteça mesóclise e para que aconteça ênclise. Não pode ter termo atrativo antes do verbo, beleza? Ok. Aí eu vou fazer mesóclise se o verbo estiver em uma das formas do futuro. Eu só posso fazer mesóclise. Se o verbo estiver no presente ou no pretérito, eu tenho que fazer ênclise obrigatória, tá? Por quê? Porque a ênclise é o pronome oblíquo depois do verbo, né? Então, cuidado, tá? Porque você não pode fazer mesóclise ou ênclise em qualquer situação, não. Mesóclise só se os verbos estiverem em uma das formas do futuro. Você vai quebrar ele, encaixar o pronome no meio, mesóclise, né? E ênclise você vai deixar o pronome oblíquo depois do verbo, estando ele no presente ou no pretérito, beleza? Voltando ainda ao pronome, que a gente foi lá na colocação pronominal já, né? Nós estamos lá embaixo já. Voltando ao pronome, a prof tem outra informação. Da classificação dos pronomes, que são 7,
Nós temos duas classificações que são mais vistas em prova, tá? Às vezes pode até que não aconteça nenhuma dessas duas agora, né? Mas pode ser que aconteça uma outra que a prof não vai falar, mas eu sei que você já tá sabendo tudo sobre pronome. Mas vamos lá. As maiores evidências, né? Porque nós temos pronome pessoal, pronome possessivo, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome indefinido, interrogativo e relativo. Dessas 7 classificações, as maiores possibilidades são pronomes pessoais e pronomes relativos, tá? Aí eu vou no pronome relativo com mais evidência, porque é a maior ainda possibilidade dentro da classificação dos pronomes, tá? Vamos dizer assim, né? Dessas 7 classificações, a top 1 é o pronome relativo e a 2 é o pronome pessoal, beleza? Pois é, então vamos lá no pronome relativo. Leve para sua prova o seguinte: se a questão pedir pronome relativo, para você visualizar se tem pronome relativo ali, você vai observar a palavra que veio antes dela, antes daquele suposto pronome relativo ali. Só tem pronome relativo em contextos onde antes dele não aparece verbo. Se você viu ali o pronome e quer saber se ele é relativo, se veio um verbo antes dele ali, ele não pode ser pronome relativo de jeito nenhum, tá? Então, se tem pronome relativo no contexto ali, a palavra que vem antes não pode ser verbo. Porque se a palavra que veio antes, né, for um verbo, aquilo que você tá vendo ali tem que ser conjunção, principalmente na palavra que, principalmente no que. Tá? Se o que apareceu, ele só é pronome relativo se antes dele não vier verbo. Porque se antes dele aqui tiver um verbo, esse que só pode ser conjunção. Fechou? Pois é, então cuidado, tá? Dica valiosíssima para você, né? Beleza. E aí você tem que ter ciência também do quê? Dos pronomes pessoais, principalmente os oblíquos, né? Porque eles vão acontecer lá na colocação pronominal. Então, você já tá ligado aí como funciona tudo direitinho, né? Beleza. Outra classe importante que eu disse é o quê? O abençoado do verbo. Nós temos possibilidade de prova, tanto é que aí, olha, logo abaixo do tópico que nós estamos tratando, que é a classe de palavras aí, identificação, definição, tem aí, ó, verbos, flexão, conjugação, vozes, correlação entre tempos e modos. Presta atenção numa coisa. Verbo é outra possibilidade gigante de prova para você esse final de semana. Aí eu quero dizer para você o seguinte, olha só. Caiu uma questão de verbo lá na prova, vou te dar um macete bacana aqui. Não sofre demais, não. Pega lá, porque ou vai te pedir, vai dar um verbo no enunciado lá, dentro de um contexto, e vai pedir para você marcar a alternativa que tem o mesmo tempo e modo verbal, né? No verbo ali da alternativa. O verbo de cada alternativa ali vai ter um que vai ter o mesmo tempo e modo do verbo do enunciado. É uma possibilidade. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o verbo que está no enunciado, voltá-lo para a primeira pessoa do singular, eu, e vai tentar achar o tempo lá no eu, tá? Porque fica muito mais fácil você achar os tempos verbais na primeira pessoa do singular do que lá na primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Por exemplo, suponhamos que na sua prova dê a forma verbal implantamos. Você pega lá, implantamos. Nós implantamos, volta para a primeira do singular, eu implantei. Eu implantei, a ação foi totalmente concluída. É pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Então eu vou achar na alternativa um verbo que esteja também no pretérito imperfeito, ou no pretérito perfeito do indicativo. Beleza. Vou marcar aqui, vou achar aqui, vou marcar. Ok. Outra possibilidade de prova também do verbo, né? Que vai dar destacado lá e te pedir para marcar o tempo lá, a alternativa correta com relação ao tempo e modo do verbo. Beleza, você vai fazer a mesma coisa. Aquele verbo que tá lá, volta pro eu. Por exemplo, cantávamos, né? Cantávamos, né? Nós cantávamos. Vou voltar pro eu. Eu cantava. Cantava ali. O verbo está terminando em ava. É pretérito imperfeito do indicativo, porque a ação não foi totalmente concluída. Então, se é pretérito imperfeito no cantávamos também vai ser, que é o verbo denunciado. Eu vou achar aqui, então, pretérito imperfeito. Marquei de olho fechado a alternativa. Tava de olho fechado, não, de olho aberto, né? Mas com muita convicção. Então, o que acontece? É isso.
tá? Caiu tempos e modos, tenta voltar o verbo ali para a primeira pessoa, a conjugação dele na primeira pessoa do singular, para você identificar direitinho como é que funciona. Beleza? Para você poder gabaritar a questão com mais facilidade, tá? Ok. Aí é o seguinte, outro ponto muito importante aqui dentro do estudo do verbo são as vozes verbais, tá? Cuidado, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Lembrando, na voz ativa o verbo pratica a ação, na passiva, né? Na voz ativa, o sujeito pratica, com o verbo ativo ali. Na voz passiva, o sujeito sofre uma ação. E na voz reflexiva, ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Lembrando que, na voz passiva sintética, nós temos verbo mais o se, né? E quando acontece essa passiva sintética no verbo mais o se, depois do se ali, para que esse verbo mais o se denote voz passiva sintética, depois do se não pode ter nem preposição nem advérbio. Tá sabendo, né? Pois é, beleza. Agora vamos para outra classe que eu falei das 5 tópicos. Conjunção, vou falar também da preposição e vou falar também do advérbio. Essas 3 classes são classes de parar, respirar. Deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Porque são classes que são voltadas para o sentido. E as bancas examinadoras, né, têm trazido essa vertente do sentido, da semântica, tá? Então, há uma grande possibilidade, né, de cair conjunção, preposição e advérbio. Por quê? Porque essas classes estão voltadas para o sentido. Você tem que tentar interpretar, né, que é praticamente aí a base do português da nossa prova, você vai interpretar para você poder conseguir resolver. Então, muita calma, tá? Se cai uma questão de conjunção, cai uma questão de advérbio, de preposição, calma, respira, conta até 9 e resolva a questão depois, beleza? Pois é. Vamos lá, então, agora. Formação de palavras, ainda aí na sequência. Na formação de palavras, uma grande possibilidade, apesar de que a última prova, a última não, né? Os últimos acontecimentos aí, não veio muito essa questão de formação de palavras, mas está no SCAD, a gente tem que saber, é o seguinte, se acontecer alguma coisa com relação a isso na prova, pode acontecer, voltado para os casos de derivação das palavras ou de composição delas. Palavras derivadas, né? São palavras que a gente acrescenta prefixo ou sufixo, basicamente, né? E a gente tem ali as derivações. Ou a gente faz uma derivação imprópria, ou também a gente faz uma derivação regressiva, né? Ou deverbal, tá? Então, assim, preste atenção que a palavra derivada é quando você forma uma outra, você deriva ali formando outra, tá? E a palavra composta é quando você junta e compõe uma nova palavra. Então, cuidado. Eu não sei se você estudou, mas vale a pena você relembrar. Existem 6 casos de derivação, tá? De uma palavra. Derivação prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal junto, derivação imprópria e regressiva ou deverbal. Nas composições onde você junta e forma uma nova palavra, você tem composição por justaposição e por aglutinação. Anota aí, por gentileza, porque isso é muito importante dentro do assunto formação de palavras. Anote ainda, dá uma pescada antes ainda, tá? Senta lá na beirada da lagoa, pesca lá ainda, para você poder fazer uma ótima prova esse final de semana, tá? Se cair algo com relação à estrutura e formação das palavras, que você consiga ali, se Deus quiser, assinalar a alternativa correta. Beleza? Pois é, agora vamos lá. Concordância, porque nós já vimos verbo, né? Concordância verbal e nominal. Olha, entenda comigo uma coisa, tá? O que a prof vai dizer para você aqui. O que é a concordância? É quando os termos concordam entre si dentro do contexto, tá? Na concordância nominal, tudo concorda com o nome, que é o ponto de partida, e o nome é o substantivo. Então, o que é a concordância nominal? Só para você puxar aí o básico do básico, porque esse assunto, concordância, juntando a nominal e a verbal, são mais de 60 regras, né? Mas vamos puxar o básico do básico para você ir para sua prova sabendo pelo menos o basicão aí do negócio, né? Relembrando pelo menos o básico. Na concordância nominal, como é que ela acontece? Você vai achar o substantivo e vai entender que tem adjetivo, artigo, numeral ou pronome concordando corretamente com esse substantivo. Claro que a gente tem particularidades. Por exemplo, né? A regra do anexo incluse kit. Anota aí que você precisa memorizar, tá? Anexo, incluso e kit
concorda bonitinho com o substantivo ao qual se refere. Só que a expressão em anexo é invariável, não vai concordar. Anota aí outra particularidade, vamos relembrar outra particularidade, né? A concordância da palavra possível, tá? Quanto possível, tudo quanto, né, possível, o mais possível, os mais possíveis, presta atenção. A palavra possível não concorda com o substantivo que está antes dela ali, geralmente. A palavra possível concorda com as expressões ou mais, ou menos, ou melhor, ou pior, ou quanto. Se essas palavrinhas, né, tiverem ali no singular, possível no singular. Se essas expressões estiverem no plural, possível no plural. Beleza? Cuidado com isso, tá? Ok. Outra regra aqui, eu tô tentando buscar aqui agora para poder falar para vocês, tá? A regra das expressões é bom, é necessário, é proibido, é permitido. Cuidado com essas expressões. Por quê? Acontece o seguinte: quando elas estão diante de um substantivo feminino, elas só vão aceitar a concordância se acontecer um artigo perto delas ou antes do substantivo no feminino. Isso é só quando o substantivo é no feminino, tá? A particularidade. Então, se você tem ali é bom, é necessário, é proibido, é permitido, e logo antes dela ou depois tem um substantivo feminino, essas expressões só concordam com esse substantivo feminino se tiver um artigo perto dessas expressões ou perto do substantivo feminino. Por exemplo, se eu falar que água é boa para a saúde, eu estou falando errado. Porque água é um substantivo feminino, não houve artigo perto dela, então eu digo que a água é bom. Água é bom para a saúde. Agora, se eu falo a água, aí eu tenho que concordar do bom para o boa. É boa para a saúde. Tá vendo como é que funcionou aí? Pois é. Então, se eu coloco o artigo no substantivo feminino, eu vou ter que flexionar ali a expressão, né? É permitido, é proibido, é necessário, tá? E é bom. Se eu não vejo o artigo antes do substantivo feminino, né, nada que determine esse substantivo feminino, a expressão vai ficar invariável. Igual eu coloquei para você. Água é bom, a água é boa. Beleza? Ok, então. Vamos continuar. Agora, cuidado também, né, com a concordância das palavras bastante, que a gente tem aí muito visto essa questão do bastante ali em prova, tá? Isso tudo dentro da questão do quê? Da concordância nominal, beleza? Agora, a concordância verbal é o quê? É o verbo concordando com o sujeito. Então, quando você tem um verbo que concorda com o sujeito, você está fazendo ali a concordância verbal. Detalhe, eu preciso saber como está o sujeito, tá? Se ele é simples, se ele é composto, se ele está no singular, se ele está no plural, para que eu concorde o verbo bonitinho com ele. Então, vamos lá, regra básica, tá? Se o sujeito é simples, ele tem um núcleo só, não importa se o verbo está depois dele ou se o verbo está antes dele. O verbo tem que concordar com esse sujeito simples, beleza? Ok. Se o sujeito é composto, tá? E o verbo vem depois, o verbo tem obrigação de concordar só no plural com esse sujeito composto. Agora, se o verbo vem antes do sujeito composto, agora, o verbo pode concordar no singular ou no plural. Regra básica de concordância verbal para você, tá? Detalhe, aqui também nós temos N particularidades, né? Então, o basicão aí você tá visualizando agora, beleza? Mas atente-se ao que pode acontecer em prova para você, tá? Ok. Na regência, que é o próximo tópico que você tá vendo aí, na regência nós temos o quê? Regência nominal é o nome exigindo um complemento nominal com uma preposição adequada ali no início daquele complemento nominal. Ou seja, você vai parar no nome, você vai fazer uma pergunta com preposição para o complemento nominal e a mesma preposição está ali, introduzindo o complemento nominal. Se isso for feito bacana, você tem uma regência nominal sendo feita de forma correta. Por exemplo, respeito às leis, tá? Tenho respeito às leis. Para na palavra respeito, que é um nome, tá? Porque o verbo é tenho, né? Tenho é o verbo, então respeito é nome, beleza. Pergunta, respeito a quê? Olha só, parei no nome e perguntei com preposição, olha, respeito a quê? Às leis. Respondeu direitinho. Perguntei com a preposição, a mesma está na resposta. Ok, regência nominal aplicada de forma totalmente adequada.
Agora, a regência verbal é a regência onde o verbo vai exigir um complemento adequado a ele. Aqui você tem que lembrar dos verbos transitivos direto, do verbo transitivo indireto, do verbo intransitivo. Então, cuidado. O verbo transitivo direto é aquele que geralmente pede um complemento sem preposição. Geralmente. O transitivo indireto é aquele que pede um complemento sempre com preposição. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento nenhum, mas depois dele pode acontecer um adjunto adverbial. Tá vendo como é que funciona aí? Ok. Só para você poder ficar ligado. E é isso que vai tangir ali o conteúdo de regência verbal para você em prova, tá? Ah, pode pedir lá para classificar o verbo de acordo com a regência. Se ele é verbo transitivo direto, se ele é verbo transitivo indireto, se ele é verbo intransitivo. Precisamos saber sobre isso. Beleza? Ok. Vamos então para a crase agora, né? Vocês estão vendo que nós estamos fazendo um tour frenético aqui para você poder obter o máximo de informações possíveis nesse revisional, né? Para que você saia muito bem aí na prova no final de semana. Então vamos lá, olha só. Quando nós temos a crase, nós vamos lembrar o seguinte: nós temos mais de 16 regras de crase, regras básicas. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos tentar, pelo menos, lembrar onde não vai o acento grave, né? Então, vamos lá. Não vai acento grave no A, denotando crase, antes de palavra masculina. Olha só. Não vai o acento A, acento grave no A, denotando crase, antes de verbo, tá? Beleza? Pois é. E aí, nós vamos entender o seguinte, né? Antes de palavra masculina, antes de verbo, não vai de jeito nenhum o acento grave no A denotando crase, tá? E antes de alguns pronomes, né? Claro que nós temos aí algumas situações de pronome onde o acento grave pode ir no A ali, né? Acontecendo no A denotando crase. Então, assim, uma vez que a gente deleta ali já, né? A não vai o acento grave no A antes de palavra masculina. Já é certo isso. Não vai o acento grave no A antes de verbo. É certo isso. Outra coisa, não vai o acento grave no A denotando crase também antes de uma palavra feminina compondo um objeto direto. Não vai também, não. Então, cuidado. Né? Já lembramos aí pelo menos um terço da situação, né? Para facilitar para a gente esse final de semana. Beleza. Colocação pronominal a gente já viu, agora a gente vai para a estrutura da oração e do período, né, que é os aspectos sintáticos e semânticos. O que nós vamos conversar aqui rapidamente? Olha só. Nessa estrutura sintática do período, a prof quer dizer para você o seguinte: vamos parar aqui, vamos respirar e fazer o seguinte. Já falei, vou avisar. Você que ainda não adquiriu o nosso pacote simulado, a prova já é esse final de semana. É muito bom você fazer uma simulação dela. Então, olha, escaneia aqui o QR Code, tá? E adquira rapidinho aí, o seu pacote simulado. Tem certeza que é muito importante para você nessa reta final praticar questões de acordo com a banca examinadora. E aqui, nesse nosso pacote simulado, você está nada mais, nada menos que fazendo uma simulação da sua prova. Então, é só escanear o QR Code que está aqui e adquirir aí, o preço está bacaníssimo para você. Ainda para você adquirir antes da sua prova acontecer, claro, né? Revisar aí, fazer uma simulaçãozinha da prova antes aí desse final de semana, ok? Então, vamos lá adquirir, né? A gente não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum, não é verdade? Bora lá, então. Voltamos aí para o nosso contexto, então, inicial, né? Estrutura da oração e do período. O que eu quero falar com você aqui? Nós temos na estrutura da oração, nós temos os termos essenciais, temos os termos integrantes, temos os termos acessórios. Beleza. É uma porrada de termo para a gente poder estudar, né? E a gente já estudou, claro. E nós temos aí que as orações, né? Se um contexto tem uma oração só, ela possui um período simples. Se o contexto possui mais de uma oração, ela evidencia um período composto, tá? Só para vocês poderem entender. Aí é o seguinte, olha só. Como é que eu sei que eu tenho uma oração ali, que eu tenho só um período simples? Uma oração e um período simples. Porque naquele enunciado só vai acontecer uma ação. Tá? Então, se só tem uma ação, só tem uma oração e um período simples. Se
naquele período acontece mais de uma ação, eu tenho ali o quê? Se tem mais de uma ação, eu tenho mais de uma oração, portanto, eu tenho um período composto. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, escuta. Se você não lembra os termos da oração que compõem o período simples, me ajuda aí, vamos correr lá, né? Porque tem sujeito, predicado, termos essenciais, né? Complementos verbais, que é o objeto direto e indireto. Temos o complemento nominal e o agente da passiva como termo integrante. E temos o adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo como termo acessório. Beleza? Ok. Temos que saber todos eles, né? Amém, que a gente já sabe, verdade? Pois é, então tá bom. Agora, no período composto, nós vamos lidar com as orações. E aí vai dicas interessantes para vocês aqui, tá? O que acontece? Olha, se o período é composto por coordenação, presta atenção, os contextos são independentes um do outro e só vem uma conjunção coordenativa ali ligando, né? Que é aquela aditiva, adversativa, explicativa, né? Alternativa e conclusiva. Beleza? Ok, lembrei todas, amém. Agora, se eu tenho um contexto composto por subordinação, um período composto por subordinação, eu tenho ali orações que dependem agora uma da outra. Tanto é que eu tenho uma oração principal e uma subordinada. Vamos lá. Quando a subordinada é substantiva, independente da classificação, tá? Não vão sofrer pelas classificações, para não piorar a coisa, né? Se são subordinadas, se é subordinada substantiva, o termo que introduz essa oração tem que ser classificado como conjunção integrante. Beleza? Aí eu pego essa oração, tá ali bonitinha, destacada. Eu quero saber se ela é substantiva, eu vou trocar pela palavra isso, tá? E vou voltar fazendo leitura, né? A oração principal e a palavra isso logo depois, tá? Entendendo que eu peguei a oração subordinada, vi ali a conjunção integrante, mas eu quero saber se ela é substantiva mesmo, para depois eu sofrer pelas outras classificações, eu troco pela palavra isso e faço a leitura com esse troca-troca aí, beleza? Ok. Aí, o que acontece aqui agora? Se eu estou diante de uma oração e quero saber, né? E quero saber ali se ela é subordinada adjetiva, eu vou entender o quê? Que o termo que está introduzindo aquela oração tem que ser um pronome relativo. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí, nas adverbiais, eu vou saber o quê? Que elas exprimem circunstâncias da oração principal. Então, eu tenho uma gama de classificações, né, que compõem aí as orações subordinadas adverbiais. Beleza? Então, já adiantei meio caminho pra gente, né? Pois é, excelente isso aí. Agora vamos para o próximo tópico, o seguinte, que é a acentuação gráfica. Nós estamos partindo já para o finalmente aqui, né? Pois é, então o que acontece? O que pode cair com relação à acentuação gráfica na prova? Tudo, né? Acentuação das palavras monossílabas, das oxítonas, né? Das paroxítonas, das proparoxítonas, olha só. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Escuta. O que é uma palavra monossílaba? Presta atenção na dica de agora. Palavra monossílaba é aquela que tem uma sílaba só. Então, não confunda, tá? Nunca que uma palavra monossílaba também vai ser considerada oxítona. Não pode. Por quê? Porque uma palavra que é monossílaba, ela tem uma sílaba só. Para que a palavra seja oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ela precisa ter mais de uma sílaba para que ela seja classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, o que aconteceu aqui? A palavra não pode ser, tá? Monossílaba e oxítona ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, vamos lembrar a acentuação das palavras, tá? Vamos refletir sobre elas. Lembrando que a paroxítona é aqui, na minha visão, nessa reta final, mais você tem que priorizar. Porque é o seguinte, as monossílabas que são acentuadas terminam em A, E, O, seguido no de S, né? As oxítonas que são acentuadas terminam em A, E, O, em, ens. Olha só, tá vendo? Pois é. Aí tem também os ditongos abertos ei, el, oi, quando eles acontecem na oxítona e na monossílaba, também vão receber acento. Agora,
Quais são as paroxítonas que recebem acento? Elas vão receber acento quando as palavras são terminadas em, como se diz a minha filha, né? No lixão, PS de tombo, né? Ela fala desse jeito. Então, tem todas essas terminações, né? No, NU, lixão, né? PS de tombo. Então, minha filha fala tudo isso aí. Mãe, é assim, ó. Tá vendo? Ela já memorizou. Por isso que eu falo, as paroxítonas são a maior atenção nossa com relação à acentuação. Por quê? Porque ela tá ali bonitinha, né? Tem um monte de terminações para as palavras para que as paroxítonas sejam acentuadas, né? Para que a paroxítona ali, que é a segunda sílaba forte do final para o início, seja acentuada, a palavra tem que estar terminando de um monte de jeito, né? Um monte de formas ali. Pois é. Lembrando que a proparoxítona, né? A mais mamão com açúcar de todos, porque toda palavra que é proparoxítona tem que ser acentuada. Tem que receber acento gráfico. Beleza? Ótimo. Outra coisa é o seguinte, cuidado, tá? Por quê? Porque a questão da prova pode pedir, né? Todas são proparoxítonas, todas são paroxítonas, todas são oxítonas, né? Todas estão acentuadas corretamente. Existem várias formas de pedir a acentuação gráfica em situação de prova. Esteja atento a todas as regras que você já sabe, né? Que você já estudou, tá tudo na ponta da língua ali, beleza? Amém. Agora é o seguinte, olha. Ortografia. Primeira coisa da ortografia que pode cair para você em prova é o quê? Escrever ou avaliar a palavra escrita corretamente. Aí eu vou falar com vocês, né? É X ou é CH? Tá. É um R ou tá escrito com 2 R's correto aqui? Isso aí, se tem dúvida na hora da prova, sabe o que vocês vão fazer? Rezar dessa Ave Maria, até fechei o olho, 10 Pai Nosso. Ou fazer aquela oração, Senhor, meu Deus, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus aqui, porque eu já eu sei que nada sei, né? Tô igual aquele filósofo, sei que nada sei. Vamos orar, vamos pedir a Deus pro negócio dar totalmente certo. Sabe por que eu falo isso? Porque nós trazemos uma bagagem de vocábulos, né? E lá na hora da prova, na hora que o nosso psicológico tá lá na PQP, como é que a gente vai fazer, né? Então, atenção você que se prepara aí para essa prova desse final de semana, né? GCM de Nova Lima. Cuidado aí se pedir ortografia, principalmente para avaliar a palavra correta. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Beleza? Pois é. Agora, pode cair também uma questão com relação ao uso do porquê. Aí você já sabe, né? Porque vamos lembrar o básico dos porquês aqui. O básico. Porque separado sem acento, início de interrogação. Separado com acento, final de interrogação. Junto sem acento, tem valor de uma conjunção explicativa ou de uma conjunção causal. Junto com acento, tem valor de um substantivo, antes dele tem que vir um artigo ali. Lembrando que essas são regras básicas. Regras básicas, mais básicas no universo. Beleza? Amém. Agora é o seguinte, pontuação, tá? Vamos falar aí sobre a pontuação. Primeira coisa da pontuação. Lembrem-se das regras do uso da vírgula. Porque a maior possibilidade de prova no quesito pontuação para você esse final de semana está relacionado com o uso da vírgula, tá? Não é difícil, claro, o cenário de pontuação não é difícil, mas a vírgula possui o maior número de regras. Então, anota aí, vírgula. Eu preciso ver isso aqui, tá? Porque tem tanta regra de vírgula, mas, como diz o outro, perdoe, eu até engasguei aqui, mas tanta regra de vírgula, até falhou minha voz, nosso Deus. O que acontece? Mas o negócio é tão complicado, né? A professora Angélica fala, o negócio é tão complicado que a gente até chega a entalar, que até engasgar aqui. Então, o que acontece? Vírgula é uma situação muito bruta, porque nós temos N regras com relação ao uso da vírgula, tá? Então, o que você vai fazer? Vai tentar memorizar ali bonitinho, para você poder não errar de jeito nenhum. Então, eu já te dei a dica, tá? Revise a vírgula aí, por favor, viu? Porque pode ser uma situação gravíssima em prova, né? Beleza. Agora, variação linguística é o quê? A linguagem coloquial, né? Que é a linguagem informal, a linguagem culta, né? Assim, que é a linguagem formal,
tá? Tem gíria, né? Tem linguagem vulgar. Então, essa variação que pode existir dentro do conteúdo, dentro do cenário da linguagem, está aqui no sentido aí, né, das variações linguísticas, tá? Então, se o contexto está ali na linguagem coloquial, né? Ou se está ali na linguagem culta, está na linguagem coloquial, qual foi a ideia, né? O que quis ali proporcionar ali aquela linguagem coloquial. Então, muita calma. Tá? Muita calma, não é um cenário muito difícil, não é um item muito complicado, na mãozinha com açúcar pra gente, beleza? Pois é, e é isso, olha só. A professora Angélica fez esse tour maravilhoso com você aqui, que eu tenho muita convicção de que te ajudou bastante, tá? Ainda dá tempo de revisar aquilo que a prof mandou você correr e ainda dar uma olhadinha no assunto, tá? E se Deus quiser, né, você aí que adquiriu o seu ingresso para participar do nosso aulão presencial no sábado, em Nova Lima, e se Deus quiser, tá? Estaremos com você num grande evento o dia todo ali, né, de aula, claro. E você que não adquiriu, está aqui conosco hoje, né? Está nos acompanhando aí ao longo da semana. É importantíssimo também isso para você, tá? E estamos aí, né? Nosso pacote simulado, você já adquiriu, você já vai resolver isso, já resolveu, já está ciente aí do que pode acontecer na sua prova, né? De como é a prova aí. E é isso. Nós desejamos a você, né, nesse nosso evento aqui de hoje, desejo a você excelente prova, tá? Lembrando, né, quem vai encontrar com a nossa equipe aí no sábado, nosso aulão presencial, vai ter oportunidade aí de rever todos os assuntos, né, de forma aí muito bacana também, muito objetiva para você, tá bom? Então é isso, ó. Beijo no seu coração, aguardo boas notícias, né? Nós aguardamos excelente notícia aí, tá? Das provas de todos vocês, beleza? Grande abraço aí, boa prova para todo mundo. Tchau, tchau. Fui!